pensamento fala o seguinte: pretendendo ingênua e inutilmente proteger seus filhos dos dissabores, das adversidades, dos amargores, das crises que a vida naturalmente tem para dar, alguns pais se empenham em construir-lhes míticos nirvanas artificiais, que não resistem aos assaltos dos vagalhões que se repetem, que piedosa traição lhes fazem. Duro, hein? Pensamento forte, cara. O que acontece é o seguinte: ele está falando aqui, apesar dele não ter falado claramente sobre isso, implicitamente está embutido a lei do karma. O teu filho tem karma, minha filha tem karma. E o que acontece é que, uma vez que ela tenha karma, não é que seja necessariamente um castigo. É importante entender isso. Karma não é castigo. Karma é uma modalidade energética onde você produz um certo tipo de energia e essa energia volta para você em algum momento. Olha só, esse algum momento é que é o grande lance, que faz com que nós não consigamos perceber e conectar o que foi feito e o que está acontecendo. Por quê? Porque não é um modelo cartesiano. Matou, vai morrer, não é assim que funciona, sabe? Tá, você matou? Matou. Aí tu teve uma infecção grave, não morreu, isso é importante, não morreu, mas você ficou muito mal, desenvolveu uma outra doença, aquela ali foi só a abertura para uma outra doença, e você sofre durante 30 anos. Olha só, não veio na forma da morte, você viveu, mas você sofreu. Então, por que você sofreu? Porque nós estamos falando de uma energia. A morte que você proporcionou anteriormente foi uma morte rápida daquela pessoa, por algum motivo. Ninguém está fazendo aqui juízo de valor, não é isso, nenhum juízo moral. Foi um fato, matou, alguém morreu. Só que agora essa energia, ela volta para você em algum momento, e aí tem quem não acredite, tem quem acredite, porque o yoga, ele é reencarnacionista, ele acredita na reencarnação como a gente acredita na energia solar. Para o yoga é um fato, mas respeita quem pensa diferente, está tudo bem. Você pode trazer no bojo de outras vidas isso para você. Aí você começa a entender por que uma criança nasce com câncer. Cara, ela não fez nada, cara, ela acabou de chegar. Como é que ela já tem um câncer? Percebe? Porque nós estamos falando de energia. Agora, no caso aqui do tutor, do responsável, é que é o grande lance. Você tem que ter um olhar macro. Você olhar seu filho não como seu filho, não como eu vou dar para ele o que eu não tive. Não, eu vou dar para ele o que ele precisa. A gente tem que se incorporar o espírito da raposa. O que a raposa faz com as raposinhas que acabaram de nascer? Capacita elas para elas desempenharem o papel de raposas, porque futuramente é o que elas vão ser. Então, cidadania você tem que dar, porque seu filho vai viver junto com outros seres humanos. Então você precisa dar esse sentido de humanidade, empatia, porque é isso que fez com que a nossa espécie se mantivesse no planeta. Não é deixar um apartamento alugado para ele, não é deixar um fundo de investimento, não é isso. Até porque, veja bem, se você deixar esse fundo de investimento e não der as ferramentas éticas para ele se conduzir na vida, ele vai se prejudicar e vai até prejudicar outras pessoas. É isso. Então, aquela viagem da Disney, com todo respeito, quem gosta, quem curte, eu não curto, nunca curti. Eu curti o desenho do Pio Padilha, aquela parada eu curtia, mas a Disney eu nunca curti. Veja, como é que é? Vovó Estela, né? Isso é antigão, cara, Vovó Estela. O que acontece é o seguinte, se você, em vez de dar a viagem da Disney, olha só, você tira um pouco o pé do teu acelerador na produção de dinheiro, porque olha só, são duas variáveis complicadas: ter dinheiro para satisfazer todos os seus sonhos e ter tempo. Alguém vai ter que se sacrificar nessa brincadeira. Então a tendência, quanto mais você ganha, menos tempo você tem para dar a sua prole,
passando os valores éticos que ela vai precisar futuramente. Então a gente tem que estar atento a isso. E, olha, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, nós somos humanos, é possível que a pessoa venha falhar mesmo focado nisso. Agora, se a pessoa não tem isso nem no radar, cara, tá complicado. Aí você entende por que muitas vezes, quando um pai ou uma mãe sai de cena, ou ambos saem de cena, o filho fica completamente perdido. Cara, tem coisa mais certa do que a morte? Não tem, cara. Todo mundo vai passar por isso. Então, por que eu não preparo meu filho, minha filha, para a minha saída? Uma vez que eu sou o provedor, ele não consegue se prover ainda. E, cara, quanto mais cedo, e aí não entenda mal, eu sou contra a criança trabalhar. Eu acho que a criança tem que brincar. Ela pode até brincar de trabalhar, mas ela está brincando, não existe aquela pressão em cima dela. Até para deixar ela amadurecer psicologicamente, para ela poder suportar a pressão. E aí o que acontece é que se você vai preparando na brincadeira o teu filho, tua filha, para essas condições que ele vai encontrar futuramente, fica mais suave para a pessoa passar. Porque nós perdemos, ontem eu estava até conversando com o pessoal sobre isso aqui, lendo um pensamento, eu estava falando sobre ritos de passagem. Nós não temos. Nós não temos na nossa sociedade hoje um rito de passagem que estabeleça o seguinte: quando termina a minha infância e quando começa a minha adolescência. Quando termina a minha adolescência e começa a minha fase adulta. E aí você entende homens e mulheres com 70 anos com comportamento de 12. Falei, caraca, meu irmão, olha só. Ficou preso nos 12 anos. Por quê? Porque não tem rito de passagem. O rito de passagem ajuda, gente, não é punição, é ajuda. Você entender o que a sociedade, o grupo, espera de você. O que é adequado você está fazendo, sabe? Então, o jogo passa por isso daí. E não estou dizendo que seja fácil, não. Quem escuta eu falando com esse camarada aí, pô, parece... Não é fácil não, cara. Porque olha só, tu continua tendo que pagar boleto. Por isso que eu não sou contra quem não quer ter filho. Sou contra não, cara. Eu entendo a situação. Cara, às vezes o teu projeto de vida não é para aquilo ali não. E outra coisa, eu não acredito que o ser humano vai entrar em extinção. Somos 8 bilhões, cara. É muita gente. Por mais que tenha vírus, por mais que tenha guerra, ser humano é danado. Ser humano, cara, tem uma capacidade de se adaptar fora do normal. Nós somos humanos, nós sabemos do que é isso. A gente se adapta, cara. Sabe? A gente se adapta. O grande problema é o seguinte: o que me preocupa no ser humano? Porque eu descobri que eu gosto muito de ser humano. Por isso que eu falo assim com um certo carinho, né? O que me preocupa é a Bolsa de Valores de 1929 quebrando. As pessoas entrando em desespero. Porque olha só, o desespero é a incapacidade de pensar na possibilidade de se adaptar. Você está totalmente bloqueado. Você não vê possibilidade, você não vê nenhuma solução. Aí a pessoa se mata. Porque talvez a morte seja menos dolorosa do que a vida que eu vou levar. Que eu vou levar. Olha só. Olha o nível de ansiedade. Olha o nível de ver futuro. Cara, é até a tua desconexão com a parte espiritual. Sem conotação religiosa. É você não calcular que Deus, em algum momento, vai mudar o curso da coisa. Aí tu fala assim, caraca, mudou, bicho. Não era para mudar, mas mudou. Porra, alguém do outro lado gosta de mim e tirou um pouco desse fardo. Agora dá para eu caminhar. A pessoa não espera. A pessoa ansiosa, ela se precipita. Por isso que respirar fundo, sabe? Sair da cena, olhar de fora, é tão importante. Essas ferramentas o yoga traz para a gente, sabe? De você estar olhando para a sua vida, olhando para a movimentação emocional interna. Como é que você está? E aí, à medida que você cria esse hábito diário de fazer esse tipo de coisa, o jogo muda. Você começa a se tornar uma pessoa muito mais capaz de lidar com essas adversidades. Fica mais flexível a tua psique. Cara, tudo bem, eu já tive grana, por comprar, sei lá, no supermercado R$30 era moleza, não tinha sufoco, mas hoje não é o dia. Eu vou ter que gastar no máximo 25, porque 30 está pesado para mim. Tá tudo bem. Mas Alexandre, eu já tive muito. Sim, mas no momento não. Só que a impermanência do universo dá esse sinal.
a coisa vai mudar, porque muda, cara. A regra não é só pra gente, é para todo mundo. Mudou, porra, caraca. Um ano depois tu fala assim, meu irmão, passei um ano danado, porra, agora eu tenho condição, cara, folgado. Eu chego no mercado, eu posso gastar até 5 mil, cara. E eu antes não gastava nem 25 reais, era no sufoco, era contar das moedas, cara. As coisas mudam. Por isso é que é muito importante você olhar para você e olhar para o contexto geral, para você ver que tipo de movimento você tem que fazer ou não fazer. Nunca esqueça disso. A ação na inação. Às vezes, se você botar a mão na panela para mexer a panela, você estraga a comida. Às vezes o melhor é deixar, ó, o que tinha que ser feito já foi feito, os temperos já botei, deixa isso quieto. Só apaga o fogo e espera. Vai ficar pronto. Muitas vezes é isso. Por isso é que esse olhar, é muito importante a gente treinar esse olhar. É um olhar intuitivo. Quando mexer e quando não mexer, sabe? E, porra, as mulheres conhecem muito de intuição. Cara, eu estou com um pressentimento que não é para seguir essa receita na íntegra. Aqui vamos parar aqui que já está bom. É isso. Porque aí você consegue, com a intuição, dar a dose certa, a medida certa. E à medida que isso vai ficando mais íntimo da gente, o jogo vai mudando. A gente vai ficando com uma precisão cirúrgica na intuição, sabe? Isso é maravilhoso, maravilhoso.